Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Ismael Alves de Souza e nós estamos em mais um vídeo onde eu quero falar com você para a sua reflexão, uma palavra do coração em rápido. Será rápido essa palavra? Para que você venha refletir. Não esquece de deixar aí o seu like, seu joinha, inscrever-se no canal, ajuda a gente aí. E aciona o sininho para que você possa ter novas notificações dos novos vídeos, tá? A notificação dos novos vídeos. Aí em 2 Pedro, capítulo de número 2, o primeiro versículo diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu gosto muito de ler essas epístolas e eu quero aqui trazer nesse rápido momento uma palavra ao seu coração. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 e 18, nós conhecemos bem também esse texto dessa epístola. Nós sabemos que 1 e 2 Pedro são conhecidos como epístolas universais, ou seja, não foi determinada a um determinado povo ou uma determinada comunidade, mas hoje para toda a igreja. Enquanto a primeira carta estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, ou seja, de contrariar o mundo, de não aceitar as coisas que o mundo oferece, mas que ele pede uma conduta digna em meio às perseguições que a igreja sofria naquela época. A primeira epístola de Pedro, o apóstolo inicia o versículo 2 assim: Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro ele está dizendo o seguinte: o que antes somente os judeus era chamado de povo de Deus, hoje, por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício, todo aquele que crê em Jesus Cristo é obediente aos seus mandamentos, é a igreja de Cristo Jesus. Hoje esse poder pode ser chamado também, que é também o povo de Deus. Então todos que têm Jesus Cristo como Senhor, hoje são os homens e mulheres eleitas e chamados de igreja, e é os filhos de Deus, o povo de Deus. Eleito então se refere, quando se fala em eleito nessa carta, ele está se referindo à igreja. A primeira epístola, o apóstolo leva a igreja à santificação. As duas epístolas, tanto a primeira como a segunda epístola de Pedro, têm como prioridade a reverência, viver em amor e a santificação. Em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O versículo 16, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aí você me pergunta, mas como que eu posso me santificar? A resposta desses dois versículos é o versículo que antecede, que é o versículo 14, que diz assim: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências da carne, que antes havia em vossa ignorância. Jesus então ele pediu santidade aos seus filhos. Em Mateus 5,48 também: Sede vós, pois, perfeito, ou seja, santo, como é perfeito ou como é santo o vosso Pai que estás no céu. Então o apóstolo Pedro, ele pede santidade ao povo, mostra também como que pode se santificar, que é o versículo 15 e 16, como filhos obedientes, não levando ou não aceitando, não nos conformando com as coisas desse mundo e com as paixões da nossa própria carne, renunciando
a nossa carne, as nossas fraquezas. Porém, ele está dizendo: olha, o que havia em vossa ignorância, agora vocês já sabem o que fazer para resistir à vontade da carne e não conformando com as coisas desse mundo. Lá em Mateus, como eu li para você, o próprio Cristo ele cita a Bíblia. Ele diz: olha, sede vós santo, como é santo o vosso Pai que estás no céu. Então Jesus é santo. E o sermão da bem-aventurança também, nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele faz uma referência, aliás, Hebreus faz uma referência a esse sermão da montanha. Lá em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor aos Hebreus, então, ele diz algo forte, referindo-se também ao próprio Cristo, dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 8, que feliz é aquele que é limpo de coração. Limpo de coração é o processo da santificação, porque eles verão a Deus. E em Hebreus está lá como referência também: seguir a paz com todos, e para seguir a paz com todos temos que ser limpo de coração. E a santificação, que é o processo do aperfeiçoamento do santo, nós nos aprimoramos cada dia mais pelo Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos nos aprimorando e nos santificando, e sem esse processo impossível ver a Deus. E lá na primeira carta de Pedro, a preocupação, a santidade e procedimento cristão, ele tem uma preocupação muito grande, tanto que a segunda epístola, ele inicia com saudação, aquela saudação peculiar, graça e paz. No versículo 2, capítulo 1 até o versículo 22, ele denuncia os falsos profetas e os falsos mestres. E isso é complicado, porque nos dias de hoje, o que nós vemos aí de pessoas caindo de paraquedas, pessoas sem noção, pastores, se intitulados pastores sem noção, missionários, isso e aquilo, com piques e pegando dinheiro e fazendo ladainha, profanando aquilo que é santo, inversão de valores. O que é santo é profanado, e o que é profano eles querem santificar, e isso tem trazido muitos pontos de interrogações. E hoje nós vemos pessoas, na sua ignorância, abrindo igrejas e de todos os tipos, de todos os jeitos, um reflexo do mundo, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, não tendo mudança de vida, não havendo uma santificação. E as pessoas dizem: olha, lá está enchendo, lá tem bastante gente. É claro, porque as coisas são fáceis, não exige uma santificação, não exige um aprimoramento. Eu até acho que nós devemos tomar uma posição diante de Deus, e essa posição ela só é esclarecida desde quando você abre o seu coração, recebe o Espírito Santo na tua vida, e é Ele quem vai fazer você entender o que você precisa mudar na tua vida. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo deixa isso claro: não cumpro mais a vontade da minha carne, mas é pelo fruto do Espírito que sobressai na minha vida, e que é dessa forma que agora eu quero agir. Eu quero ter um domínio próprio, quero ter um controle do meu emocional. Não sou mais escravo do pecado, ou seja, não sou mais escravo da minha carne, das minhas próprias vontades. O pecado já não é mais o meu Senhor, porque agora eu sou servo de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Eu ouço a voz de Cristo na minha vida e eu renuncio às minhas próprias vontades. Eu renuncio às minhas vontades e começo agora a ter minhas atitudes diferenciadas, porque agora eu sou luz do mundo e sal da terra. Nós vemos lá em
Então, nesse versículo do 1 ao 16 do capítulo 3, o apóstolo chama a atenção também da vinda de Cristo, que hoje nós estamos despercebidos. E o processo da santificação é que nos faz lembrar o porquê nós estamos santificando, o porquê que eu estou melhorando. É como as 10 virgens. Temos que ter azeite na lamparina, temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, e é esse processo que me motiva a aprimorar, porque eu quero encontrar Jesus Cristo nas nuvens. Em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 18, o versículo, eles exortando aos falsos mestres, ele exorta aos falsos mestres a segunda vinda de Cristo e a santificação. E são versículos lindos que nós não vamos ter tempo de fazer uma exposição disso, mas o versículo 1 e o 2 do capítulo 3 diz assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação para trazer às vossas mentes, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ou seja, ele está dizendo: estáis firmes na doutrina dos apóstolos, estáis firme na palavra, a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ficar atento qual é a doutrina, qual é a palavra que estamos ingerindo, qual é a doutrina que estão nos ensinando. Ele estava preocupado com os falsos mestres, os falsos profetas, que colocariam dúvidas até mesmo a segunda vinda de Cristo. O versículo 3 e o 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, ou zombando, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. São esses os falsos profetas, trazendo na época ensinos contrários ao de Cristo, aos dos apóstolos da igreja santa de Cristo, trazendo heresias, facilitações, juntando o santo e o profano. E na época eles falavam: olha, Jesus falou que ia voltar e nada mudou, está tudo igual desde o princípio. Mas Paulo deixou claro, olha, que desde o início as coisas foram feitas pela palavra. Deus criou tudo pelo poder da palavra. A palavra dele é firme, a palavra dele é fiel. Tudo ele fez pela palavra. A palavra dele é constante e cumpre-se. Ele pode retardar a sua promessa, mas essa retardação é um espaço que ele está dando para nós, porque o desejo dele é que todos se arrependam. E não se esqueçam que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Nós estamos falando de um ser eterno. Eu até disse, a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, e se ele é o Pai da eternidade, a própria eternidade foi criada por ele. Ele tem tudo o domínio, então para ele o tempo não existe. Mas não existe o tempo para ele, mas que um fato é real, que vai acontecer, porque a promessa dele é que ele voltaria. E nós temos que ficar atento com isso. E hoje não se fala aí que Jesus não vai voltar mais, porque o pessoal também não, eles vêm com um sapatinho de algodão. Enquanto o apóstolo estava alertando que a palavra tudo foi criada pela palavra, deu-se até o dilúvio. Deus falou para Noé: olha, Noé, constrói a arca, porque eu vou destruir esse povo, eu vou destruir esse povo. Pela palavra ele criou tudo, pela palavra ele destruiu, a palavra dele destruiu-se uma nação, um povo pelo dilúvio. Sodoma também, Gomorra, foi também da mesma forma. Ele deu a palavra, ele destruiu um povo pela sua própria iniquidade. Mas hoje é por meio de Jesus Cristo, junto com a ira de Deus, com as aberrações que vêm acontecendo nesse século, vem também a misericórdia.
E a Bíblia deixa clara que o desejo dele é que todos se salvem, que se arrependam, mas isso não vai acontecer todos se arrepender, porque a Bíblia deixa claro que muitos serão lançados no fogo do inferno pela sua desobediência. Mas isso é fato. Em Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11, e aconteceu que eles, estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram 2 homens vestidos de branco. O versículo 11 diz assim: que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu? Retornará do mesmo modo como viste subir. Em Mateus 24, 30 a 31, está escrito assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígidos clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. A sua volta é iminente. A separação, os anjos vão separar o joio do trigo, e não adianta, existe muito joio, e eu vou falar daqui sem medo de errar. O joio está dentro da sua própria comunidade, e tem muitas igrejas que reúnem joios. Pastores também são joios, e naquele dia eles vão prestar conta diante de Deus pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas. Deus vai requerer deles. Isso é fato. Deixa eu falar mais para você, para nós terminarmos aqui. No versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimados. Pedro, ele tanto está exortando o tempo prelúdio da volta de Cristo, é proposital, pois ele é longânimo, com a sua vontade é que todos se salvem, que é o versículo 8 e 9, e o versículo 10, ele deixa claro, do capítulo 3 de Pedro, tá? 2 Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, ninguém espera, ninguém sabe quando isso vai acontecer, só Ele mesmo, só o próprio Deus. Pedro já descreve o arrebatamento, nesse versículo, a purificação e o juízo final. Pedro chama a atenção, ou seja, a oportunidade existe, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela se fechará. O versículo 11 e o 14, ele alerta que a igreja, ou seja, que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. E eu vou dizer que somente a noiva será arrebatada para encontrar o noivo nas nuvens e com ele se alegrar nas bodas do Cordeiro com grande júbilo, como diz lá o apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Ele fala assim, que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos juntamente com aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitados, e nós juntos com o corpo glorificado seremos arrebatados e encontraremos Jesus Cristo nas nuvens. Os versículos 17 e 18, é muito bonito esse versículo do capítulo 3 de 2 Pedro. Ele deixa claro assim: vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, ou seja, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Está deixando claro aqui o apóstolo Pedro que a única forma de nós nos prepararmos e para que nós possamos nos livrar desses falsos profetas é aprendendo a palavra de Deus, é crescermos na graça
e no espírito. Louvar a Deus e também aprender a palavra de Deus. E hoje que nós menos vemos nas igrejas são princípios de ensinos bíblicos. Hoje é oba-oba, pula-pula, canta-canta, e faz isso e faz aquilo, perde maior tempo com isso, maior tempo com aquilo, mas não vemos mais o ensino da palavra de Deus. Estais firmes na promessa que ele vai voltar. E se você quiser subir com ele, você queira ou não, você precisa tomar uma posição na sua vida. Paulo, em sua epístola a Tessalônica, tem a mesma preocupação, como eu disse para você. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele chama os crentes à santidade. O versículos 13 e 18 fala do arrebatamento. O capítulo 5 e 6, ele pede que vigiemos e mantemos acordados, ou seja, estemos atentos, os dias estão se acabando e a porta da graça vai se fechar. O arrebatamento não é para todos, porém, esse é o desejo de Jesus Cristo, mas eu quero estar neste número para ser arrebatado. Mantemos as nossas lâmpadas acesas até a vinda do noivo. Um forte abraço. Eu sou o pastor Ismael, esse é o seu Momento com Deus. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, viu? Deus abençoe, fique com Deus.